Oi pessoal, tudo bem? Bora lá então para mais uma aula de dinâmica e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre sistema de blocos. Sistema de blocos é um assunto muito importante, aparece em tudo quanto é prova e você precisa bastante de tudo que a gente estudou até agora nas aulas de dinâmica, desde lá da primeira aula onde a gente falava sobre primeira lei de Newton, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Vamos direto então lá no primeiro exemplo, que diz pra gente o seguinte. No esquema da figura a seguir, o bloco C desliza sobre uma superfície perfeitamente lisa e está ligado a outros dois blocos A e B por cordas e polias ideais. Sabendo que a massa dos corpos A, B e C são respectivamente 5 kg, 2 kg e 3 kg, calcule a aceleração do conjunto e as forças de tração nas cordas. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que, quando ele fala de superfície perfeitamente lisa, ele está dizendo que a superfície não vai influenciar, fazendo uma força de atrito, por exemplo, no bloco C, tá certo? Então, pessoal, ali estão os dados para vocês, as massas dos blocos A, B e C, o valor da gravidade e o que ele quer que a gente ache, que é a aceleração e a tração nas duas cordas. Vamos lá para a figura e vamos anotar as forças que a gente sabe que tem por ali. A gente sabe que no bloco A eu tenho ali peso do bloco A, no bloco B eu tenho ali peso do bloco B e no bloco C eu tenho peso do bloco C. Como o bloco C é o único que está apoiado numa superfície, é o único bloco onde tem uma força normal agindo. Agora, onde tem corda, tem tração. Então, a gente sabe que tem uma tração aqui, tem uma tração aqui, uma tração aqui no bloco B e mais uma outra tração aqui no bloco C. Agora, o que a gente aprendeu e combinou? Quando a corda é a mesma, a tração é a mesma. Então, nessa corda da esquerda, eu tenho uma tração aqui e aqui, e como ela vai ter o mesmo valor, eu vou chamar as duas, por exemplo, de T1. Agora, na corda que está lá do lado direito, eu tenho uma tração aqui e uma tração aqui. Como a corda é a mesma, a tração é a mesma, ou seja, de mesmo valor. Como é mesmo valor, eu vou chamar de T2. Agora, observa uma coisa. Quando eu dei nome para essas forças de tração, tanto T1 quanto T2. Percebe que eu não chamei de TA, TB e TC para não confundir com os blocos A, B e C. Então a gente deu número para a tração e os blocos estão marcados com letrinhas, tudo bem? Se os blocos estivessem marcados com número, tipo 1, 2 e 3, eu chamaria a tração de TA e TB para não dar confusão na hora de resolver o exercício. Agora o que acontece? Por causa das forças peso, esse conjunto ele tende a se deslocar para um lado ou para outro. O que eu vou combinar com vocês? Primeiro, para eu ter noção para que lado esse conjunto se move, eu vou determinar o valor do peso. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar de cabeça com você a equação que a gente usa para calcular o peso fazendo P igual a M vezes G. Então, olha só, a massa do A, que é 5 kg, se eu fizer M vezes G, vai ficar 5 vezes 10. E a gente já sabe aqui, então, que o peso do A é igual a 50 newtons. O peso do B. Como a massa é 2, fica 2 vezes 10, e a gente chega que o peso do B é igual a 20 newtons. E o C? O peso do C fica igual a massa vezes gravidade é 3 vezes 10, que vai dar pra gente 30 newtons. Então vamos anotar lá na figura o seguinte, ó. Se o peso do A vale 50 newtons e o peso do B vale 20 newtons, vocês vão concordar comigo que o sentido que esse conjunto tende a se movimentar é esse daqui. Então eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que o bloco B ele tende a subir, o bloco C ele tende a vir para a esquerda e o bloco A tende a vir para baixo. Então, o que acontece? A gente vai usar esse sentido do movimento para definir em cada bloco separado para onde que eu considero a força positiva e para onde eu considero a força negativa. Eu já quero aproveitar, antes de anotar os sinais ali com vocês, ver uma coisa. Como a força normal e a força peso estão na direção vertical lá no bloquinho C, e o bloco C só se movimenta na horizontal, eu vou apagar essas forças aqui para não deixar a figura muito congestionada, tudo bem? Bom, vamos lá. Então a gente vai fazer o quê?
a gente vai anotar como sendo positivo o sentido do movimento. Então, lá no bloco A, como o sentido do movimento é para baixo, eu vou anotar que o positivo é quem está para baixo. No bloco B, como o movimento é para cima, eu vou anotar como positivo para cima. E no bloco C, como o movimento é para a esquerda, eu vou anotar que o que está para a esquerda é positivo, tudo bem? Agora, qual era o próximo passo que a gente aprendeu? O próximo passo é aplicar a equação da segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração, para cada um dos blocos. Então vamos começar lá pelo bloco A. Olhando para o bloco A, o que a gente sabe? A gente sabe que para baixo é positivo. Então na hora de fazer a força resultante, eu vou fazer para vocês o quê? É o peso do A, que a gente já sabe que é 50, então eu já vou anotar para vocês 50, menos a tração T1. E aí acabaram as forças que agem no bloco A. E esse 50 menos T1 é igual a massa do A vezes a aceleração. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Ó, no lugar de MA, como a gente já sabe a massa do bloco A, eu já vou colocar para vocês aqui, ó, 5 vezes A. Agora vamos fazer a mesma coisa lá para o bloco B. No bloco B, olhando para o bloco B, a gente sabe que o sentido positivo é para cima. Então, na hora de fazer a força resultante, a gente vai fazer o quê? O que está para cima, que é o T2, menos o peso do B, que vale 20 newtons. Então, vamos lá anotar bem direitinho aqui. Fica T2 menos o peso B, que vale 20, é igual a massa do B vezes a aceleração. Como eu estou falando lá do bloco B, a massa do B a gente sabe que é 2, vezes a aceleração, que é A. Seguindo, pessoal, no bloco C. Olhando lá para o bloco C, pessoal, a gente convencionou que para a esquerda é que é positivo. Então, o T1 vai ser positivo e o T2, que está ao contrário, vai ser negativo. Então, montando aqui para a gente, vai ficar o seguinte, vai ficar T1, que é positivo porque é para a esquerda, menos o T2, que é para a direita, igual a... Como eu estou falando do bloco C, eu vou usar a massa do C, que é 3, vezes a aceleração. E como a gente já fez na aula passada, eu vou fazer mais uma equação que é a soma dessas três. Eu vou chamar de equação D, por exemplo. Bom, na hora que eu somo as equações, o que a gente percebe? A gente percebe que o menos T1 com o mais T1 vai cancelar, e a gente percebe que o T2 com o menos T2 também cancela. Então só sobra para a gente 50 menos o 20. Então vamos anotar aqui na equação D, que a gente vai começar com 50 menos 20. Isso aqui é igual a 5A mais 2A mais 3A. E aí vamos lá para a equação D, que é a equação onde eu tenho só uma incógnita, que é o A, e vamos descobrir a nossa aceleração. 50 menos 20 a gente sabe que é 30, igual a 5A mais 2A mais 3A, vai dar para a gente 10A. E aí, simplificando um zero de cada lado, a gente chega que a aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. E com isso a gente acha a primeira das respostas que a gente estava buscando, que era o valor da aceleração. Agora falta T1 e falta T2. Agora dá uma olhada lá nas equações que a gente montou. A gente tem T1 aqui, T2 aqui, e T1 e T2 na equação C. Agora vamos continuar fazendo então a análise da equação A. Na equação A eu tenho que 50 menos T1 é igual a 5 vezes a aceleração. A aceleração a gente acabou de encontrar que ela vale 3. Então vai dar para a gente 50 menos T1 é igual a 5 vezes 3 dá 15. Agora eu vou pegar esse 50 e vou levar ele lá para o outro lado. Vai sobrar para a gente que menos T1 é igual a 15. O 50 do outro lado eu escrevo menos 50. Vai sobrar para a gente então que menos T1 é igual a menos 15 menos 50 vai dar menos 35. Se menos T1 é igual a menos 35, quer dizer que T1 é igual a 35 newtons.
E essa é outra das respostas que a gente estava procurando, que é a tração no fio da esquerda. Agora falta a gente encontrar a tração no fio da direita. Para isso, a gente pode escolher ou a equação B ou a C. Vamos escolher a B, que ela vai dar para a gente essa análise direta, tudo bem? Pessoal, para a gente poder calcular o T2, eu vou dar uma limpada aqui na tela para a gente ter mais espaço para fazer as contas. Eu só vou fazer o seguinte, a aceleração que a gente já calculou, eu vou anotar aqui que vale 3 metros por segundo ao quadrado, e a tração T1, que a gente também já calculou, eu vou anotar aqui que ela vale 35 newtons. E aí vamos achar a equação T2. Para isso, eu vou usar com vocês então a equação B. Eu poderia usar a C? Poderia sim, porque você já tem o T1 e já tem a aceleração. Mas usando a B, a gente tem a resposta mais direta, tudo bem? Então eu vou optar por ela. Fica para a gente então que T2 menos 20 é igual a 2 vezes a aceleração. A gente calculou o valor da aceleração agora há pouquinho e ela vale 3 metros por segundo ao quadrado. Então fica T2 menos 20 é igual a 6. E aí eu posso isolar o T2 e escrever que T2 é igual a... Esse 20 vai para o outro lado, só que trocando o sinal. Então ao invés de menos 20, vai ficar mais 20. Vai ficar 6 mais 20. E aí a gente acha que T2 vale 26 newtons. Essa é a última resposta que faltava a gente encontrar. Agora, pessoal, da mesma forma que a gente fez lá na aula passada, tem um jeito da gente verificar se acertou o exercício. É só a gente ir lá na equação que a gente ainda não usou e substituir os valores que a gente calculou, que são T2, 26 newtons, aceleração 3 metros por segundo ao quadrado e T1, 35 newtons, e ver se a igualdade é verdadeira. Então, vamos lá na equação C. Tração T1. A tração T1 é 35, menos a tração T2. A tração T2 é 26. Do outro lado da igualdade, 3 vezes a aceleração. A aceleração é 3. Vamos lá. 35 menos 26 dá 9. 3 vezes 3 dá 9, ou seja, deu igual. Conclusão, essa igualdade é verdadeira. Isso significa que a gente acertou o exercício todo. Vamos dar uma olhada então agora em mais um exercício. Exemplo 2. A figura a seguir mostra 3 blocos A, B e C, de massas respectivamente iguais a 3 kg, 5 kg e 2 kg. Os blocos A e C deslizam sobre uma superfície perfeitamente lisa. As cordas e polias são ideais e suas massas desprezíveis. Calcule a aceleração do conjunto e a intensidade da força que o bloco A faz sobre o bloco C. Pessoal, lembra que quando no enunciado ele fala que a superfície é perfeitamente lisa, significa que a superfície não influencia em nada no movimento dos blocos, tá certo? Bom, rearranjando ali a figura e anotando os dados ali no canto para você, a massa dos 3 blocos, A, B e C, a gravidade, e aí destacando, né, que ele quer que a gente encontre o valor da aceleração do conjunto e o valor da força que o bloco A faz no bloco C. Eu chamei de F1 para não causar uma confusão com a letra que está nos bloquinhos A, B e C, tudo bem? Então, quando os blocos estão como A, B e C, as forças ou trações que eu venho a calcular, eu vou chamar de 1, 2, 3 e assim por diante. Vamos lá. Primeiro passo de todos sempre é a gente definir a questão do sinal. Para onde vai ter força positiva, para onde vai ter força negativa. Como o bloco B está pendurado na corda e eu tenho ali os blocos A e C em cima de uma superfície lisa, a gente sabe que o movimento que vai acontecer vai ser esse aqui. Conclusão. Os blocos A e C se movimentam na horizontal para a direita e o bloco B se movimenta na vertical e para baixo. E aí a gente vai definir esses lados como sendo os lados para onde a força é positiva. Então, para os blocos A e C, a força que estiver agindo para a direita é positiva, logicamente para a esquerda é negativa. Já no bloco B, a força que estiver agindo para baixo é positiva, logicamente a que estiver para cima é negativa, tudo bem? Agora vamos anotar as forças ali. Olha só, no bloco A eu tenho aqui o peso do bloco A, no bloco C eu tenho aqui o peso do bloco C e no bloco B eu tenho aqui o peso do bloco B. Nos blocos A e C, eu tenho a força normal no bloco A e a força normal no bloco C. Agora eu já quero fazer uma análise com vocês. Nos blocos A e C, só vão me interessar as forças que tenham a mesma direção do movimento, ou seja, a direção horizontal. Então, eu vou apagar essas forças peso e normal, porque elas não vão causar nenhuma influência na análise desse exercício, tá certo? Bom, vamos continuar representando as forças. A gente sabe que toda vez que tem uma corda, vai ter ali uma força de tração. Aqui
eu tenho uma corda, tenho uma força de tração. Eu vou usar a letra T para tração. E como só tem uma corda, eu só tenho uma única força de tração. Detalhe, né? Como a corda é a mesma, a tração também é a mesma, ou seja, o mesmo valor de força. Então eu vou deixar só como T nas duas situações, nos dois bloquinhos, no bloquinho A e no B. Agora, ainda existe mais uma força, que é a força que existe de contato entre os blocos A e C, que eu representei para vocês aqui como F1, que é a força que a gente quer achar. O que acontece? Conforme o movimento se desenvolve aqui para a direita, o bloco A empurra o bloco C com uma força que a gente chamou de F1. Só que lembra da aula da terceira lei de Newton. Se o A empurra o C empurra o A. Ou seja, o C vai empurrar o A para trás com uma força de mesmo valor, de mesmo módulo, F1. E agora a gente consegue fazer a análise usando a equação da segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração, para cada um dos bloquinhos. Vamos começar então pelo bloco A. No bloco A, eu tenho a força de tração e a força F1 agindo. E como a gente viu que lá na horizontal, o que está para a direita é positivo, eu posso dizer que T vai ser positivo e F1 vai ser negativo. Então vai ficar para a gente T menos F1. Isso é igual a massa vezes aceleração. Como eu estou falando do bloco A, eu vou falar só da massa do bloco A, vezes aceleração. Pessoal, detalhe, tá? Percebe aqui comigo. Não interessa o fato do A estar encostado no C. Como eu estou analisando só o bloco A, eu vou usar só a massa do A. Agora vamos fazer a mesma coisa lá para o bloco B. No bloco B, o que a gente sabe? A gente sabe que o que está para baixo é positivo. Então, o peso de B está para baixo é positivo, a tração está para cima, ela é negativa. Vai ficar para a gente assim, ó. Peso de B menos a tração é igual a massa do B vezes a aceleração. E a gente tem também ali um bloco C. No bloco C, eu vou analisar as forças que estão agindo. A única força que está agindo no bloco C é a força F1. Então fica F1 é igual a massa do C vezes a aceleração. E aí, como a gente já fez na aula passada e fez também no exercício anterior, eu vou somar as três equações. O que a gente percebe quando vai somar as equações? Eu tenho aqui T e menos T. Um vai cancelar com o outro. Eu tenho aqui menos F1 e mais F1. Um também vai cancelar com o outro. Então, na equação D, que a gente vai escrever aqui embaixo, vai sobrar do lado de cá, como T com menos T e menos F1 com F1 simplifica, vai sobrar só peso B. É igual a... Como eu tenho a mesma aceleração para o conjunto, eu posso colocar as massas em evidência, ou seja, MA mais MB mais MC vezes a aceleração. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada no que a gente já sabe, no que a gente não sabe, no que a gente tem que achar. A questão quer que a gente encontre o valor da aceleração do conjunto e quer que a gente encontre a força de contato entre os blocos A e C, que é a força F1. Agora, para a gente encontrar isso, a gente já sabe a massa do bloco A, do bloco B e do bloco C. A gente não sabe a força de tração e a gente indiretamente já sabe o peso de B. Coelho, já sabe? Sabe sim, né? Porque ele deu a massa e a gravidade, então a gente já pode escrever aqui que o peso do B é igual a massa 5 vezes gravidade 10, 50 newtons. E aí, se a gente olhar para a equação D lá embaixo, olha só, eu já sei o peso de B. Já sei as massas dos três corpos. Consigo achar a aceleração. Então, vamos começar aqui pela equação D. A equação D diz assim, ó, que peso de B é igual a massa do A mais massa do B mais massa do C vezes a aceleração. Então, eu tenho aqui peso do B. O peso do B, a gente já determinou que ele vale 50 newtons. Então, vamos anotar aqui 50. É igual a massa do A. A massa do A foi dada é 3 kg, mais a massa do B, que foi dada, vale 5 kg, mais a massa do C, que foi dada, 2 kg, vezes a aceleração. Aí eu vou encontrar então que 50 é igual a 3 mais 5 dá 8 mais 2 dá 10 vezes A. Aqui eu posso simplificar um zero de cada lado. E aí eu chego que a aceleração vale 5 metros por segundo
ao quadrado. Tá aqui pra gente, então, uma das respostas que a gente estava procurando, tudo bem? Agora, a outra grandeza que ele pediu pra gente calcular foi a força F1, que é a força de contato entre os blocos A e C. Bom, lá nas equações, a gente acha F1 aqui e F1 aqui. Para a gente fazer pela equação A, ainda não dá, porque a gente não tem a força de tração. Mas pela equação C, a gente vai encontrar direto o valor de F1. Então, usando a equação C, que diz para a gente que F1 é igual a massa do C vezes aceleração. Então, F1 fica igual a massa do corpo C, que é 2, vezes a aceleração, que eu acabei de encontrar, que vale 5 metros por segundo ao quadrado. E com isso, a gente acha que F1 é igual a 5 vezes 2, 10 newtons. Esse é o valor da força de contato entre os blocos A e C. E com isso a gente acaba o exercício. Poxa, Coelho, mas a gente não achou a força de tração. A questão não pediu para a gente achar a força de tração. Ah, mas dá para a gente achar? Dá, usando ou a equação A, onde aparece aqui a força de tração, ou a equação B, onde aparece aqui a força de tração, tudo bem? Então, se ela pedisse para a gente simplesmente ia usar ou a A ou a equação B. Poxa, Coelho, mas daí vamos supor que eu uso a equação B ia sobrar. Ia sobrar sim, mas daí ela serve para fazer aquela verificação final, como a gente fez no exercício passado e fez também nos exercícios da aula passada. Pessoal, e com isso a gente encerra essa nossa aula sobre sistema de blocos. Dá uma atenção legal para esse assunto porque ele aparece demais em provas de vestibular, no Enem e também em provas do colégio, tá certo? Tchau e até a próxima aula.